O Edson trouxe os CDs, tá? Quem quiser adquirir está disponível ali, pode ver com as meninas, com a Nélia e com a Elisiane. Tem também o livrinho do apoio fraterno, também está ali disponível para quem quiser. Bom, então nós já vamos passar de imediato, né, para anunciar o Leonardo, para otimizar bem nosso tempo. Pode vir aqui, né? Leonardo Machado. Tavares Machado. Machado Tavares. Você não é Tavares, né? É o nome artístico. O Leonardo é um grande amigo. A gente teve bastante afinidade, todos nós, né, que convivemos com ele desde sexta-feira. Ele está conosco aqui no Rio Grande do Sul, ele fez outras atividades, né, em outros locais. E esperava encontrar frio, né? Mas encontrou calor, e principalmente o calor humano nosso aqui também, né? Sinta-se muito à vontade aqui na Casa Espírita, aqui em Ijuí, Leonardo. Ele também é médico psiquiatra na sua profissão, lá na cidade do Recife, no Pernambuco. Ele tem 3 obras editadas, né? 3 livros, mas aqui nós só temos um em função de que os demais, né, já foram adquiridos nos outros locais pelos quais ele passou. Então nós temos aqui Os Últimos Dias do Sábio, que é a sua obra mais recente. Uma outra obra dele está em gestação, que são os transtornos psiquiátricos, um olhar médico espírita, que é o tema da palestra dele hoje à noite, né, no auditório do HCI, às 20 horas. Mas ele ainda não está pronto, né, vai ser editado pela FEB. E o Leonardo também é trabalhador da Instituição Espírita Investigadores da Luz, do Recife. É também atuante no movimento espírita daquele estado, né, do país também, junto à Federação Espírita Pernambucana. Já esteve em Londres também, fazendo exposições lá nas casas espíritas. Ele tem um irmão, né, que mora lá, e então ele foi visitá-lo, já aproveitou e fez um roteiro lá de exposições. Esqueci alguma coisa? Muita coisa, né? Mas é que eu não lembro também, né? Depois você fala, porque ele trabalha bastante, é um trabalhador valoroso, né, da seara de Jesus. E o Leonardo, então, vai falar conosco sobre os aspectos espirituais, as influências espirituais ante a complexidade da dependência química. Eu esqueci, agora lembrei algo importante. Ele também é músico e compositor. Ele compôs, eu sou uma incentivadora da música. Ele compôs a primeira sinfonia espírita do mundo. Né? Veja que detalhe importante, porque ele é. Só que não, os CDs que ele trouxe também, né, o pessoal já adquiriu, então a gente não tem. Tá? Mas ele prometeu que vai. Oi? Tem o YouTube. Mas ele prometeu que vai nos enviar, né, alguns, e vai também nos dar uma palhinha depois. Do talento dele. Tá bom? Então, Leonardo, seja bem-vindo entre nós, fique à vontade, tá? Agora fala aqui. Boa tarde. O Edson falava lá, não, o computador tá bom. Eu ficava pensando, espera ainda acabar, que não acabou ainda, né? E acho que não vai pegar, porque é Apple. Será que alguém tem um pendrive aí? Que aí eu pegar no seu computador. Me empresta? Eu quero colocar o meu já. Só que o meu tá com pouca bateria também. Se eu não cantar, ela não me dá o bônus hora. Aí meu final de semana vai ser perdido, né? Então eu vou cantar enquanto aí o Thales toca
Mas aí vocês vão ter que ter caridade, tá bom? Com a minha voz. Essa é uma música muito conhecida lá na minha terra, pelo menos lá no núcleo. Nós tocamos muito. E é uma música que fala sobre o espiritismo e as coisas boas que nós podemos encontrar dentro do espiritismo. A gente fez um arranjo flamenco, fica mais ou menos assim. O espiritismo é tão sublime que nos redime com seu fulgor para os que choram, aos que padecem. Ele oferece consolador, revelação abençoada, consolação da terra amada. É a doutrina pura e divina que nos conduz à paz e à luz. Quando as criaturas se compreenderem e estenderem as mãos, o mundo será a mansão florida, muita paz querida permanecerá. Ser cristãos, cessarão horrores, prantos e clamores, angústias e gás, e todos iguais vibrarão em prece ardente, com amor, em louvor ao Senhor onipotente. Quando as criaturas se compreenderem e estenderem as mãos, a mansão florida, muita paz querida permanecerá. Ser cristãos, cessarão horrores, cantos e clamores, angústias e gás, e todos iguais vibrarão em prece ardente, com amor, louvor ao Senhor onipotente. Quando as criaturas se compreenderem e estenderem as mãos, o mundo será a mansão florida, muita paz querida permanecerá. Ser cristãos, cessarão horrores, prantos e clamores, e angústias e gás, e todos iguais vibrarão em prece ardente, com amor, em louvor ao Senhor onipresente. Foi combinado, tá? Então, boa tarde. Um abraço lá da terra do frevo e do forró de Luiz Gonzaga, né? Aqui no chimarrão gaúcho e no granizo que eu peguei hoje. Nunca tinha visto o granizo. No meu carro também, né? E o companheiro João Travinha falou: acho que está caindo pedra. Bem, nós ficamos com a incumbência de complementar a fala do Edson, especificamente falando sobre os aspectos espirituais, não só do alcoolismo, como a dependência química como um todo. Então nós vamos tentar aprofundar algumas questões, especificamente sobre a parte espiritual,
mas não dá para falar só da parte espiritual e esquecer alguns aspectos que estão interligados. Então, um desses aspectos é, por exemplo, alguns circuitos cerebrais, e a gente não vai aí aprofundar circuitaria cerebral, não vai aprofundar a aula da anatomia nem nada, mas tem algumas coisas que são importantes para que nós tenhamos um entendimento sobre o que se processa, o que se passa dentro dessa problemática da dependência química. O primeiro ponto é entender a questão do prazer e do sistema de recompensa, porque o prazer é uma motivação básica da nossa existência. Nós somos movidos também pelo prazer. Quando vamos, por exemplo, assistir um filme, ver um bom cinema, uma boa peça de teatro, um bom concerto, quando vamos assistir um congresso espírita, quando vamos dar uma aula, somos professores, vamos dar uma aula com afinco, quando estamos no nosso trabalho, por exemplo, aquele trabalho nos movimenta amor, alegria, nós somos mobilizados pelo prazer. É o prazer que nos dá um feedback de continuidade, de continuação daquela atividade. E esse prazer sempre foi confundido com um prazer corpóreo exclusivamente, com um prazer na base apenas do hedonismo, o prazer a qualquer custo, o prazer independente das consequências, o prazer independente do meio. Mas o fato é que o prazer está no íntimo das nossas relações conosco, com o mundo e com os outros. E dentro do sistema cerebral, nós temos uma anatomia e uma fisiologia que nos proporciona a sensação de prazer. E essa anatomia está muito ligada no que chamamos circuito de recompensa, ou sistema de recompensa. É esse sistema que biologicamente, que do ponto de vista cerebral, nos dá a oportunidade de sentir prazer, biologicamente falando, como consequência de uma atividade também do nosso perispírito. E dentro do corpo, esse sistema de recompensa, ele está muito ligado à dopamina. O que é a dopamina? Peguemos assim um neurônio, né? Todo o corpo é constituído de células. E aí, do ponto de vista cerebral, as células que compõem principalmente o sistema cerebral são os neurônios, além das outras células da glia, mas o neurônio é a principal célula do nosso sistema nervoso. E o neurônio se comunica com o outro através do que a gente chama de sinapse. E para elas se corresponderem, um neurônio se corresponder com o outro, eles precisam de um mensageiro, precisam de um carteiro, precisa de alguém que leve o que ele quer dizer para o outro. E esse alguém nós chamamos de neurotransmissores. Existem vários neurotransmissores. A dopamina é uma delas, é um desses neurotransmissores. E a dopamina é a principal substância do corpo ligada nesse sistema de recompensa. Quando nós liberamos, então, essa quantidade de dopamina, nós sentimos prazer. Dentro do sistema cerebral, nós temos vários circuitos em que a dopamina está agindo, né? Temos alguns circuitos mais famosos, são 4, mas temos um quinto e temos alguns outros que têm uma importância menor. Dentro desse circuito, nós temos aí o chamado específico circuito do prazer, que é uma chamada via mesolímbica, porque envolve algumas estruturas, tá bom? Esse circuito do prazer, ele está subdividido em duas partes. Um que a gente pode chamar circuito reativo do prazer e circuito reflexivo do prazer. O circuito reativo, ele vem como se fosse, ele vem de baixo para cima. Ele vem de células neuronais que estão mais abaixo, né, na parte mais periférica, até chegar na parte central, na parte mais cerebral. E o circuito reflexivo do prazer, ele vem de cima para baixo. Por isso que a gente colocou aí, é como se fosse a tentação. Vem um desejo de dentro, vem uma coisa que nos chama a fazer isso. Uma coisa mais instintiva, uma reação mais inconsciente. E o outro é a força de vontade, por isso o circuito reflexivo. É como se fosse assim. Tem um doce, tem um cupcake aí esperando a gente.
E a gente adora o doce, adora um bolo de chocolate. E aí a gente olha para o cupcake, já tem um reflexo, né? Eita, agora eu vou comer esse cupcake. Vem o circuito da tentação, de baixo, o inconsciente, o impulso. Mas aí a gente percebe, puxa vida, se for mulher, né, por exemplo, eita, se eu comer esse cupcake, minha calça é tão apertada que eu não vou entrar mais. Ou então se for um homem, eita, eu vou ter que malhar amanhã mais ainda. Se alguém for diabético, eita, mas se eu comer esse cupcake, minha glicemia vai lá para cima, ou seja, faz uma ponderação e tenta barrar esse impulso que me leva a comer o cupcake. Então nós temos, é como se fosse o inconsciente, aquilo, o nosso desejo, né? Como se fosse mais o id, numa fala mais psicanalítica, e o outro fosse o nosso superego, aquilo que barra, aquilo que manda dizer assim, você não deve, ou você deveria fazer do outro jeito. É o que nós deveríamos fazer ou não deveríamos fazer. É o circuito reflexivo do prazer. Por que nós estamos falando isso? Porque tudo isso está envolvido, sobretudo esse sistema, sobretudo essa parte, está envolvida dentro das dependências químicas. Então alguém, por exemplo, que tem uma dependência do crack, e o crack, um derivado, né, da cocaína, ele vai ser um dos principais elevadores, né, da dopamina, uma das substâncias mais euforizantes, que dão mais prazer de forma rápida. Ele vai então mexer nesse circuito. E, por exemplo, alguém que tem uma dependência do crack, uma dependência química específica do crack, quando ele já percebe muitas vezes só o ambiente, vamos supor que o indivíduo usasse o crack sempre no sábado à noite, junto a determinadas pessoas. Quando começa a ficar sábado de 4 horas da tarde, começa a lembrar o momento que ele usava, começa a dar um impulso, começa a vir a fissura, começa a vir o desejo da pessoa usar o crack. E aí ele tenta ponderar, mas já está tão desregulada a situação que ele acaba sendo um autônomo, ele acaba se escravizando todos os seus pensamentos por causa da substância de fora, que tem uma correspondência com o desejo de dentro. Então, isso aqui é acionado por diversas formas. E vocês viram que eu falei no início de uma aula, de um concerto, de um filme, de um cinema. Falei de várias situações que podem acionar isso. Mas não é, e logicamente também as drogas. Mas não é só a droga. A gente pode acionar esses sistemas por outras vias, por outras formas. E é curioso que o centro do prazer, ele tem muita relação, tem uma relação anatômica, tem uma relação fisiológica com estruturas que são acionadas quando, por exemplo, nós estamos em contato com questões transcendentes, questões espirituais. Tanto que a sede, por exemplo, da fome, da sede, do sono, ela fica muito próxima e também é muito acionada quando alguém está exercendo a sua religiosidade. E aí a gente lembra de quem? De Chico Xavier. Quando ele estava jovem, porque a gente acha que puberdade só aconteceu conosco, né? Acha que essas pessoas que trabalharam para o espiritismo, que trabalharam para grandes feitos, não passaram pela puberdade, pela mudança de hormônio. E ele passou também. E ele vai contar, Adivaldo Franco, e na sua biografia a gente vai vendo, que ele sentia os impulsos sexuais, ele sentia os hormônios mudando, né? E sentia muitas vezes o desejo. Mas ele vinha para a Terra com uma tarefa muito específica, com uma missão muito específica. Isso não quer dizer que o exercício do sexo, de forma equilibrada, seja uma coisa ruim, de forma alguma. Uma coisa que seja contrária ao exercício, por exemplo, de uma atividade espiritual, de uma atividade espírita. Isso não quer dizer isso. Entretanto, Chico Xavier reencarna com uma tarefa muito específica e ele escolhe viver de fato sozinho, né? De fato dedicando todas as suas energias à psicografia. Então o que é que ele fala? Ele vai dizer muitas vezes, quando havia impulso sexual, ele conversava com as células dele. Ele falava assim, meninas, vamos lá para cima. Vamos pegar toda essa energia lá para a psicografia, lá para a mediunidade.
Mas ele poderia dizer, menina, vamos mudar só um pouquinho o lado aqui cerebral, vamos só mudar o foco. E ele então pegava a energia e canalizava, sublimava, numa fala psicanalítica, sublimava a energia para outro foco. Então é curioso que as áreas que são acionadas do ponto de vista cerebral para as drogas, às vezes para o sexo, são as mesmas áreas, não são áreas separadas, são áreas idênticas, apenas o estímulo de fora é que muda. E aí eu entendo às vezes a fala de um companheiro, um psiquiatra, e ele adora dar um plantão de psiquiatria lá em Recife, no hospital, o chamado Ulisses Pernambucano, onde eu tive a minha formação psiquiátrica por escolha, poder ter ido para outros lugares, como o HC, mas preferi ficar lá pela ligação e tudo mais. E aí eu perguntava para ele, mas você passou no concurso e você vai querer ir para outro hospital? Ele falou, não, eu só vou ficar no hospital se for para o Ulisses Pernambucano, porque aqui é minha cachaça. Ele quer dizer que ele sentia prazer em trabalhar naquele hospital, fazendo uma comparação muito verdadeira. Ele, para sentir prazer, não precisava tomar cachaça. A cachaça dele, ou seja, o álcool dele, era fazer aquele trabalho, porque acionava do ponto de vista cerebral, do ponto de vista biológico, esse mesmo sistema de recompensa. Isso é curioso porque nós temos, de fato, os chamados baratos naturais. Algumas coisas liberam essa dopamina, não só droga. E a gente vai ter uma série de correspondentes entre substâncias de fora com substâncias de dentro. Por exemplo, a morfina e a heroína, que é uma substância teoricamente mais externa. Nós temos um correspondente biológico chamado encefalinas ou endorfinas. A maconha, o cannabis, nós temos uma substância que é correspondente, né, a anandamida. A nicotina, nós temos a acetilcolina. A cocaína, a anfetamina, nós temos a dopamina. Então nós temos substâncias naturais que não causam um dano, que não causam a perversão desse circuito e que geram um prazer, geram uma alteração biológica positiva, né, no sentido de se dar prazer, semelhante às substâncias que nós buscamos lá fora. Só que como vivemos em uma perspectiva espiritual cada vez mais desconectadas conosco, cada vez mais num vazio existencial, a gente vai vendo a quantidade de pessoas que precisam hoje, e muitos pediatras me falam, Léo, quando eu era minha recém-formada, a quantidade de crianças que precisavam de um psiquiatra era muito menor do que hoje. Hoje eu tenho diagnosticado cada vez mais transtornos psiquiátricos em crianças. E às vezes não é só um reflexo de espíritos que estão reencarnando. Às vezes é um reflexo da família, que vai perdendo sua estrutura, porque a gente vai vendo que muitas vezes a criança, da mesma forma que a gente vê lá na fase idosa, é o telhado de vidro, às vezes de uma família. E a família tem uma desestrutura, uma forma um pouco atrapalhada de funcionar, e a criança é quem ressente. E aí vai ser o telhado de vidro, vai ser a ponta do iceberg de um problema que já é bem mais profundo. Então nós temos perdido a capacidade de acionar essas substâncias que são naturais, que já estão no nosso corpo, porque nós temos perdido o sentido de vida, temos perdido o prazer em viver, temos perdido o endereço de nós mesmos, e como consequência, buscamos algo de fora que nos possa dar um prazer, que nos possa dar um sentido de vida, que nos possa dar um prazer, nem que seja artificialmente, por alguns segundos. O problema é o seguinte, que essas substâncias, por não serem naturais no corpo, serem de fora, elas, ao entrarem no nosso corpo, elas geram digamos assim, uma perversão desse circuito. Elas geram uma alteração. Então aquele indivíduo que, por exemplo, para sentir um prazer, ele precisava comer um cupcakezinho, 2, 3, depois que ele começa a usar a droga, ele fica tão alterado o senso de prazer dele, que ele não mais sente prazer em coisas que ele sentia antes. Ele vai ter que agora só conseguir sentir prazer artificialmente. O pior é que ele não consegue mais sentir prazer com um baseado
de maconha apenas. Ele tem que aumentar a quantidade, porque vai escravizando e o corpo vai pedindo mais. Então, não imaginemos que quem começa a usar droga, usa porque fuma e acha ruim. Não. Quando a pessoa fuma, ela sente o prazer. De fato, o problema é que o prazer é passageiro. Esse prazer precisa, para ser mantido, uma quantidade maior. Aí vem o conceito que o nosso colega falou, a dependência, né? A tolerância, na verdade. Qual é a tolerância? Para sentir a mesma quantidade de prazer, ele precisa de uma quantidade maior de substância e, às vezes, uma substância mais perigosa. Por isso que, muitas vezes, a porta de entrada para outras drogas é justamente o álcool, que é uma droga socialmente aceita, e não só socialmente aceita, socialmente estimulada. Eu diria até ao contrário, quem não usa o álcool é que é socialmente estranho na atualidade. Quem não usa o álcool é que é socialmente estranho na atualidade. Então, o problema é que elas vão causando essa série de distúrbios. A gente vai então ver o que é que causa uma pessoa, por exemplo, ter a tendência ou chegar a uma questão de dependência química. A gente vai se deter na parte espiritual, mas antes vai fazer um olhar geral, porque é um problema multicausal. Não é um problema apenas espiritual. A gente tem visto quase sempre um problema multicausal. E devo dizer que um dos problemas mais difíceis dentro da atualidade, porque é um problema que a medicina sozinha não consegue dar conta, a psicologia sozinha não consegue dar conta, a gente precisa fazer uma rede. Talvez seja uma das situações em que o trabalho em equipe é um dos mais fundamentais, ou pelo menos mais necessários para que nós possamos ter algum resultado. Então, do ponto de vista multicausal, nós temos esse aspecto biológico que nós falamos, que vai ser associado a um aspecto genético. O que vamos ver é que muitos indivíduos, eles já têm como uma tendência. São indivíduos muitas vezes que sempre, para poder sentir prazer, ele precisa fazer como um amigo meu. E é amigo meu médico também, da psiquiatria, e ele é curioso é que ele trata especificamente de dependência química, porque assim, dentro da área médica, o ramo que mais fica ligado a dependências químicas é a psiquiatria, né? Até pelas comorbidades faladas. Entretanto, a dependência química é algo tão específico que muitas vezes colegas psiquiatras se subespecializam nesse atendimento. E um colega meu se subespecializando nisso, ele me falava uma coisa curiosa, uma confissão até. Ele, para poder sentir, ele gosta de adrenalina. Mas ele gosta de coisas tão perigosas para sentir adrenalina, que ele gosta muito de animal. Mas ele gosta, por exemplo, de dar de comer na boca do leão. Ele gosta de mergulhar, mas ele gosta de mergulhar junto do tubarão. E lá em Recife tem um monte de tubarão meio raivoso, né? Veja que coisa, para poder sentir prazer, ele gosta de adrenalina. E aí ele falou para mim, que coisa, hein, eu atendendo os pacientes com dependência, muitas vezes eu percebo alguns traços que eu tenho, e não é à toa que ele foi escolher isso para trabalhar, né? Aí fico perguntando a gente que escolheu psiquiatria, né? Quais são as semelhanças que nós temos aí? E aí ele disse, olha, se eu não tivesse uma família, se eu não tivesse uma educação que direcionasse esse meu impulso, esse meu traço, eu tenho quase certeza que eu também teria usado. Hoje eu estaria numa dependência. Ele gosta sempre de colocar em risco. Então a gente vê pessoas que já têm essa tendência desde criança, já demonstrando um aspecto genético que gera uma impulsividade, gera uma busca por prazer, gera uma busca por novidades, gera um perfil que a gente diz assim mais na frente, um perfil do adicto, um perfil de que vai ter uma grande facilidade de ter dependência química. E a gente vai entendendo quando vai vendo o porquê espiritual. A gente vai entender depois por que essa pessoa já tem essa característica. Porque aquele circuito, aquela circuitaria cerebral, ela é alterada quando a pessoa usa, né? Porque algumas pessoas, mas Léo, ora, tudo isso que você está falando aí não vai acontecer se a pessoa não usar a droga, né? Porque se não usar a droga não vai haver essa perversão, em parcela a verdade.
a droga, entrando no corpo repetidamente, ela vai sim, ela que vai perverter, ela que vai gerar essas alterações. Mas mesmo antes, o indivíduo já tem esse perfil, já tem esse sistema de recompensa um tanto quanto alterado do ponto de vista genético, gerando um maior risco. Então, dentro dessas características, a gente vê muitas pessoas com traços de impulsividade na personalidade ou de outros transtornos, né? Às vezes a pessoa tem um transtorno de personalidade chamado borderline, que é uma impulsividade por natureza. Mas às vezes a pessoa não é um borderline, a pessoa só tem um traço de impulsividade, de busca por novidade, independente de fechar um critério para um transtorno de personalidade. Transtornos psiquiátricos, às vezes a pessoa começa a beber, por exemplo, porque tem uma fobia social e ele justamente cai para ser músico, por exemplo, para se expor, mas ele tem uma timidez que é fóbica, uma timidez que gera reações fóbicas, um ataque cardíaco, um rubor, uma sensação de morte, e para poder se apresentar ele se embriaga antes e aí ele começa a entrar no alcoolismo. Às vezes a gente vai encontrar, por exemplo, pacientes com esquizofrenia, e a esquizofrenia, dentro das características, ela altera a atenção. A pessoa fica como se fosse com um déficit de atenção, mas não um TDAH, um déficit de atenção secundário ao próprio processo esquizofrênico. E aí, muitas vezes, para aumentar o nível de atenção, até de forma espontânea, eles não aprendem isso com os outros, às vezes eles já vão espontaneamente, eles procuram um cigarro, porque aumenta um pouco o nível de alerta, né, ou aumenta o nível de concentração, às vezes, para eles, e eles também têm alterado lá o sistema da acetilcolina. E isso às vezes faz com que o paciente com esquizofrenia tenha uma chance maior de fumar. E às vezes o índice de tabagismo é bem maior em pacientes com esquizofrenia. Períodos de maior vulnerabilidade, né? A adolescência, a pressão do grupo, a gente vai ver o grupo de iguais. Na adolescência nós temos a tendência de nos reunir em grupos, né? Para encontrar a nossa identidade. E às vezes, para poder permanecer no grupo, a gente acaba adotando padrões de comportamento que o grupo escolhe. E hoje, eu costumo dizer que as portas, elas não estão abertas para a droga e para as outras coisas também. Elas já não existem mais. A porta não está mais aberta, porque não existe mais porta. Há um grande buraco assim ao redor e é muito fácil a pessoa ter o acesso ao consumo de drogas. O álcool nem se fala. E uma coisa curiosa e paradoxal é que quanto mais a gente vai desenvolvendo economicamente, mais vai o país ficando desenvolvido, parece que o acesso a essas coisas ficou mais fácil ainda. A gente vai ver os índices, por exemplo, de pessoas que já usaram maconha, por exemplo, na Europa, às vezes é muito maior do que aqui no Brasil. Então parece que a gente vai aprendendo a como se matar melhor. Ao invés de aprender a como manter-se melhor na vida, vai aprendendo a como se matar melhor, cada vez mais aumentando o leque. Padrão familiar. É curioso, alguns pacientes, uma paciente que me lembro, o avô e a avó, ela de origem indígena, o avô e a avó alcoolistas, os pais alcoolistas, ela alcoolista, várias irmãs alcoolistas e os filhos dependentes de crack, de maconha, cocaína e de álcool. Um padrão familiar que às vezes diz respeito a uma questão genética, que diz respeito a uma questão espiritual daquele grupo, mas que também muitas vezes diz respeito ao aprendizado na família, né? Há um padrão de aprendizado, a banalização do consumo e vejo uma doença social. É engraçado essa questão da banalização do consumo, que eu me lembro, e olha que eu sou muito novo, mas assim, quando eu era mais novo ainda, quando eu tinha uns 13 anos, eu via os programas de humor, e não era tão comum as pessoas fazerem humor com a maconha, por exemplo. E hoje é basicamente batata, você vai encontrar em algum programa de humor a maconha sendo motivo de chacota, né? E a pessoa fica legal, como ela fica lá toda lesa no uso da maconha,
sendo motivo de humor dentro de programas de TV, dentro de filmes. E a gente vai se acostumando, vai banalizando o uso. E uma doença social. Eu acredito que a dependência química, e concordo com muitos colegas, é um problema que vai além do problema de saúde. É uma questão social entre as doenças sociais. A gente vai vendo como também é uma doença social. Lá em Recife, o núcleo, além da gente fazer parte da Federação Espírita, a gente participa desde que nasceu um núcleo que fica no centro da cidade, mas Recife tem uma peculiaridade que, assim, as favelas, elas não ficam só na periferia, elas ficam muitas vezes ao lado de grandes centros urbanos. E isso muitas vezes é o que levava a grande violência, que até vem diminuindo e tudo mais. Mas o centro lá, esse núcleo, ele fica no centro. E antigamente era uma região muito rica, de vários casarões, mas o povo foi indo para Boa Viagem, foi indo para outros locais, e ali ficou um tanto quanto deserto. E o núcleo lá permaneceu. Então, hoje em dia, a única casa praticamente espírita que existe no local é a nossa. E nós atendemos, como principal trabalho social, atendemos cerca de 150 a 200 crianças, às vezes 200, alguns anos um pouco menos, a depender dos evangelizadores da equipe que nós temos. E atendemos também as mães, ao mesmo tempo que as crianças e os jovens ficam nas salas, as mães ficam no nosso cenáculo, no nosso auditório, a gente dá o atendimento lá aos sábados. E o principal problema que nós lidamos é porque essas crianças vêm de uma comunidade chamada Copa, que é uma das comunidades mais perigosas lá de Recife, onde o tráfico de drogas predomina muito, impera muito. E a gente de vez em quando perde crianças nossas para o tráfico de drogas. Eu lembro de uma que chamou muita atenção, que ela estava lá na nossa evangelização, uma criança notável, e de repente começou a ser um avião, né? Aquela pessoa que leva a droga até o consumidor, porque ela era criança, não podia sofrer uma punição, outra coisa mais, e ela começou nesse trabalho, né? Durou um ano. Depois de um ano, os traficantes mais velhos estavam com raiva dele, porque ele não era uma pessoa assim que tivesse uma característica de maldade, uma característica antissocial. E essas pessoas, quando vão para o lado do crime, são os primeiros a morrer, porque não sabem muito bem como lidar nessas situações. E aí os traficantes foram atrás desse jovenzinho e mataram. Mas a forma da morte foi cruel. Uma pedrada esmagando o crânio do nosso evangelizando entre o meio-fio e a pedra. E o irmão dele viu aquela cena. E nós, e a mãe desesperada, chegava assim: pelo amor de Deus, fale de perdão para o meu filho que viu, porque ele está querendo se vingar. E se ele for, eu sei que os traficantes vão matar todo mundo da família. Então a gente às vezes fica com as mãos atadas, porque o tráfico aparece como uma possibilidade de ele conseguir as coisas, né? O carro, o dinheiro, conseguir alguma coisa. E eles são muito audaciosos, pegam as crianças desde o início. E aí, na mesma época, estava passando uma reportagem num telejornal da TV brasileira, e fazia uma reportagem sobre isso. E eu assisti uma criança de 6 anos de idade, que era também avião. Eu me lembrei lá da nossa criança. E perguntavam para ele: você não tem medo de morrer, não? E a criança com 6 anos de idade respondeu o seguinte, isso ficou marcado na minha cabeça: não tenho medo não. Morre eu, nasce o pior do que eu. Quando uma criança de 6 anos de idade consegue ter uma frieza emocional para dar uma resposta dessa, significa que nós, enquanto sociedade, estamos doentes. Porque não é um problema só lá do Rio de Janeiro, lá do Recife, lá das grandes cidades. É um problema nacional. Quando a gente vai consumir a droga, em troca da matança dessas crianças, dessas pessoas. Então, é uma doença também social. Do ponto de vista espiritual, o que é que nós vamos encontrar? É um problema que nasce, sobretudo, do espírito, do eu. Encontramos algumas características que são até enumeradas por Joana de Ângeles,
como por exemplo naquele livro Conflitos Existenciais, pela Mediunidade de Divaldo Franco, e que também vamos percebendo espíritos que guardam um nível mais profundo, né, num inconsciente profundo, como ela diz, um nível de insegurança muito grande, uma rebeldia, sobretudo uma rebeldia para com a lei de Deus, de não aceitação da realidade em que se encontra e da busca da droga como uma forma de construir de forma patética outra realidade. Muitas vezes um passado de outras reencarnações com grandes frustrações. Então, esse espírito que traz esta problemática e outras derivadas disso, ele vai muitas vezes trazer na atual reencarnação uma tendência reencarnatória. E essa tendência reencarnatória, inscrita no perispírito, ela vai gerar um corpo com aquela circuitaria cerebral danificado, alterado, tendendo a buscar sempre recompensa, porque no íntimo ele já guarda um vazio existencial. Um vazio existencial que, mesmo que não esteja dentro de um diagnóstico borderline, no qual esse vazio existencial é muito característico, mesmo que não esteja dentro de um diagnóstico de distimia, no qual as pessoas nos dizem, desde criança, doutor, eu me sinto triste, mesmo que não feche um critério diagnóstico, esse vazio existencial está posto num sentido mais profundo, a pessoa não tem um sentido, e como consequência isso gera uma alteração genética, porque eu costumo dizer assim, os genes, eles são como se fossem os tijolos que o nosso eu, através do perispírito, seleciona para construir a casa, chamada corpo. Então, esse magnetismo que atrai os genes, de forma no automatismo inconsciente, no automatismo como consequência do magnetismo, quando o espírito vai modelando o novo corpo, vai selecionando os genes que vão gerar tais ou quais alterações biológicas, predispondo a tais ou quais situações de doenças, de transtornos, de características físicas e tudo mais, das quais nós guardamos uma relação. E aquele espírito que tem essa problemática, ele necessitando passar pela prova também de conseguir fazer com que a força de reflexão seja maior do que o nível de tentação, ele também precisa muitas vezes, como consequência até da atração magnética, vir com esse corpo que já tem essa tendência de buscar novidade, de buscar adrenalina, para que ele aprenda também a aumentar o seu repertório, perceber que não é só se impondo riscos que ele consegue sentir prazer, que ele consegue se sentir vivo. Quantos pacientes nos dizem isso? Eu uso, doutor, para poder me sentir vivo, para sentir, na verdade, ligado, para não sentir dor. Vivemos uma sociedade que não quer sentir dor. E aí a gente faz amplia a situação e vemos também hoje uma grande dependência, por exemplo, de benzodiazepínicos, de medicamentos, né, psicofármacos, que têm propriedades ansiolíticas. E quantos pacientes não me dizem, doutor, eu queria me anestesiar no auge de um sintoma que às vezes não está no quadro, por exemplo, alguém que tem uma depressão, né? Mas junto tem um transtorno de personalidade que não consegue sentir nenhuma frustração, não está lá com a depressão mais, mas qualquer coisa que muda, ela tem sempre que estar no estado zen. E muitos me dizem, eu queria ficar anestesiada, eu não queria sentir, mas lamento informar, todos nós iremos sentir dores, todos nós também iremos sentir sofrimento. Viver já faz parte de uma angústia, viver já gera uma angústia, a angústia de sofrimento. Eu, por exemplo, quando era menor, era muito comum eu ter dor no joelho, do nada, era uma dor muito forte, e eu não sabia o que era, né? E era curioso que quando acontecia essa dor, eu não podia fazer nada, tinha que ficar parado mesmo, com a perna estendida, e muitas vezes minha mãe massageando. E depois eu fui entender, aí as pessoas disseram, depois de muito tempo, isso aí chama dor do crescimento. E a gente até nunca entendi hoje, do ponto de vista médico, muito bem como é que é esse mecanismo. Mas de fato, para crescer, é preciso sentir alguma dor. Não é que seja assim, eu tenho que sentir dor, mas faz parte do processo.
faz parte do processo. Como uma paciente me disse: ah, doutor, jovenzinha, 17 anos, ela me disse, às vezes é mais fácil, sabe, ficar como vítima, porque a gente tira a responsabilidade da gente. Agora eu começo a aprender que eu preciso mudar. E é muito difícil, porque eu estava acostumada a ficar engessada na minha posição, no meu status quo, e agora para mudar eu preciso mexer o meu músculo, eu preciso mexer a minha vida. E mudar gera uma angústia, gera um medo. Como é que vai ser depois? Né? Como é que vai ser amanhã? Isso tudo são situações que nos geram uma certa ansiedade. Então não dá para fugir. E a gente vê muitas vezes a gente querendo fugir. E para isso, o uso indiscriminado de medicamentos sem prescrição médica. É curioso, meu colega pode, acho que deve ser semelhante aqui, é curioso que muitos chegam para a gente assim: doutor, eu tenho muito medo do remédio, de ficar viciado. E é curioso que às vezes o paciente com dependência química, né? E aí o paciente já tem dependência de crack. Uma vez, é uma situação interessante. O filho da mulher que nos procurou tinha lá dependência de crack, de maconha, né, de cocaína, e aí a gente ia usar o medicamento para mexer nesse circuito de recompensa e melhorar, facilitar a diminuição da fissura, tudo mais. E a mãe perguntou assim: mas doutor, ele vai ficar dependente desse remédio? Veja que coisa, né? E muitos pacientes dizem: doutor, não quero ficar dependente não desse remédio, e com dependência química, com alcoolismo. Mas a gente vê na verdade o seguinte: muitos pacientes chegam e falam assim: doutor, não quero ficar dependente de um remédio. A gente, por exemplo, usa um ISRS, que não causa dependência, né? Um antidepressivo ISRS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que não dá uma dependência química de forma alguma, e o paciente fica com medo. Mas quando você vai ver o histórico, ele já usa há 20 anos um benzodiazepínico. Então a gente vai vendo que é muito curioso esse fenômeno. O benzodiazepínico já virou o paracetamol, né? A dipirona. A gente sempre tem na bolsa, porque se der alguma aperreio a gente usa logo, bota embaixo da língua. E bolsa de mulher sempre tem alguma coisa, né? Ou se não tiver um paracetamol, se hoje aqui dentro, pelo menos em uma bolsa, a gente não encontrar dipirona, ou paracetamol, ou algum remédio para entupimento de nariz, alguma coisa que seja, uma vitamina C, a gente sempre encontra. E a gente vai tendo essa super medicalização. E olha que eu sou médico, eu prescrevo, mas também a gente tem que ver o excesso. E sem a prescrição médica, sem a orientação. Então, a gente vai vendo essas características. O uso como solução das dificuldades, que era isso que eu estava colocando. A pessoa procura como forma de fugir, muitas vezes, da própria realidade. E dentro desse contexto, a gente sabendo da questão 459 em diante, do Livro dos Espíritos, que os benfeitores respondem: os espíritos influenciam os vossos pensamentos muito mais do que vocês, do que vós imagineis, né? Imaginais, de tal forma que muitas vezes são eles que vos governam. Ou seja, a gente sabendo que a gente tem um intercâmbio espiritual constante, né? Que o mundo espiritual não é lá no quinto dos infernos, é aqui mesmo, na quinta rua da nossa casa, né? É próximo de nós, ou seja, é uma outra dimensão. A gente entra em contato com esses espíritos. E se a gente tem toda essa problemática, a gente vai ter várias portas abertas para espíritos nos obsediarem, nos vampirizarem, entrarem como um agravante. Então o que vemos geralmente é que esse processo de influência espiritual vai estar quase sempre presente. Mas a grande questão que a gente vê não é assim: se tem ou tem um espírito influenciando. Essa resposta é muito fácil até de responder. A grande questão é que dentro do movimento espírita, a gente tem uma tendência de dizer assim: é tudo por causa do espírito. Aí é diferente. É tudo por causa do obsessor. E às vezes o obsessor, coitado, é também um dependente químico, sem um corpo, e só se junta a você, só se junta ao filho, só se junta ao dependente para poder consumir também. Ele não tem nenhum ódio, não tem nenhuma raiva, não tem nenhuma pendência de fora, mas ele percebe lá que tem um dependente, ele também é dependente, porque é um problema do espírito. Então, se ele desencarna, se ele perde o corpo, ele continua com a dependência.
E a gente vai vendo às vezes espíritos que se comunicam na reunião mediúnica, e muitas vezes eles se comunicam e não conseguem falar nada. Às vezes estão num estado de perturbação mental tão grande que muitos dizem assim, como recentemente, antes de viajar para cá, na última reunião mediúnica, foi curioso, um espírito se comunicou já no final, e era um dos espíritos obsessores que tinham sido atendidos na nossa reunião, e ele, nas outras existências, ele havia sido carrasco, né? Ele havia sido tido uma postura de carrasco mesmo. E no momento da desobsessão inicial, ele quase não conseguiu se comunicar, gemia, porque ele estava também perturbado, ele tinha uma loucura espiritual, ele estava num processo de monoideia e não conseguia quase se comunicar. E agora, depois de ajuda, ele vinha dar um testemunho, também com muita dificuldade de se comunicar, e dizia assim: eu era um doente mental. Era curioso ele dizer isso, porque a gente às vezes acha que só tem algum transtorno psiquiátrico quem está reencarnado, né? Quem está com corpo. Mas, como me dizia um professor, é muito comum os médicos não gostarem de psiquiatria. E ele falava assim para os alunos, né? Olha, não se preocupe, se você não gosta de psiquiatria, se você não vai até a psiquiatria um dia vai chegar até você. Não era rogando praga não, mas porque tem um amigo, tem um primo, tem um irmão. Aí lá no mundo espiritual também continua lá os desajustes psíquicos. Então esse espírito continua com a dependência química. E a gente bota a culpa tudo no coitado. E não é só dele. Mesmo que a gente tire o espírito, vamos supor que nosso tratamento na casa espírita fosse tirar o espírito do outro. Se não muda toda aquela estrutura, se não dá um novo sentido de vida, se não aumenta um repertório para aquele indivíduo, vai fazer o que Jesus disse. Se um espírito imundo sai da casa, ele tenta encontrar paz que ele encontrava dentro da casa. Ele não consegue encontrar lá fora. Então ele volta e tenta olhar se a casa também já está protegida ou não. E se ele encontra a porta aberta, a mesa posta, ele volta. Mas aí a bronca é pior, porque ele volta com 7 espíritos e não volta sozinho. E faz uma confusão, faz um happy hour na casa. Mateus, não é com essa linguagem, mas está lá em Mateus. Ou seja, a casa somos nós, a nossa casa mental. Se a gente só expulsa lá o espírito e não muda a nossa casa mental, vai vir mais influenciação, pior ainda, na fala de Jesus. Então entra em cena a influência espiritual. Nessas influências espirituais, a gente pode ter o processo obsessivo e um subtipo da obsessão que nós chamamos de vampirização. E foi muito boa a imagem, porque realmente não trouxe, e aí ficou muito bom a visualização da imagem que o Edson trouxe para poder demonstrar como se dá um processo de vampirização. É uma obsessão, tá? Mas a grande diferença entre uma vampirização e uma obsessão é que na vampirização, muitas vezes, eu diria geralmente, o espírito que está obsediando, ele tem afinidades. Ele não está obsediando, digamos assim, por um ódio somente. Ele muitas vezes está obsediando para poder sugar as energias do tabaco, sugar as energias do álcool, sugar as energias do crack, sentir aquele prazer que ele não consegue sentir, porque ele continua como um espírito dependente, sem conseguir sentir prazer lá no mundo espiritual. E aí ele fica louco. Por quê? Porque lá no mundo espiritual não tem a marihuana tão disponível, não tem um crack tão disponível. Como é que vai estar disponível? Através da ligação que ele vai se efetuar com outros dependentes. Então ele era um espírito dependente químico, e agora ele tenta encontrar maconha através do companheiro que está encarnado, que é dependente. Então ele tem uma afinidade. E geralmente a obsessão que nós vamos encontrar, geralmente a grande parte dela se efetua entre um adversário. E na vampirização muitas vezes não. É um espírito que tem essa afinidade. Tem um espírito que está sugando essa energia. Então a grande característica que vemos na vampirização é essa, que nos faz chamar de um subtipo de obsessão. Mas aí, óbvio que tem várias nuances, várias subdivisões, mas a grande característica, de modo geral, é isso. E o que encontramos geralmente no processo de dependência química é também um processo de vampirismo associado.
embora não possamos dizer que é a causa única, ou a principal causa, o que é muito temerário também dizer que é a principal causa, porque a gente vai esquecer do resto, e a prática vai vendo que geralmente há um problema multicausal. E muitas vezes uma dificuldade na família, uma dificuldade que vem lá de berço, uma dificuldade que o espírito consegue ir manipulando. Então a gente vê aquelas coisinhas lindas nascendo, né? Vindo para o nosso lado. A gente pergunta assim: tem dois olhos, duas orelhas, dois braços. Ah, o médico está todo perfeito. Agora a gente não sabe quem é aquele danado, né? A gente não sabe. E não sabe graças a Deus, porque se soubesse ia começar odiando desde já. A gente não sabe graças a Deus, para poder achar que é tudo ingênuo, achar que é tudo Bezerra de Menezes reencarnado, né? E depois a gente percebe que não é um Bezerra de Menezes, né? Embora faça muito belo, muito barulho na nossa casa, não tem nada de Bezerra de Menezes. Mas a gente ilude-se até com uma providência divina para poder amar aquele ente que está no nosso leito, né? Que está na nossa casa. E aí a gente vai gerando as consequências em vários aspectos. Muito do que está aqui descrito, o nosso colega já falou. Então eu vou pular, mas eu vou só chamar a atenção para esses dois pontos: transtornos neuropsiquiátricos e mudança no comportamento. Eu vou chamar essa atenção, sobretudo para a maconha, porque eu também acho um dos grandes problemas, junto com o álcool, a maconha. Porque embora não seja ainda descriminalizada, ela também está cada vez mais fácil. E há quase dois dogmas no imaginário popular. Primeiro, doutor, é uma erva natural. Até uma música popularizou, né? Legalize já, é uma erva natural, não pode te prejudicar. Bem, eu me lembro de um paciente que falou: mas doutor, foi Deus que colocou na natureza, né? E ele tinha esquizofrenia e fumava uma dependência de maconha. Uma bomba chiando, né? Já tem uma esquizofrenia e ainda fuma maconha. É uma complicação dupla. E dizia isso. Depois eu vou dizer o que eu respondi para ele. Outro dogma: a maconha não dá dependência química, só dependência psicológica. Primeiro responder pelo último. Isso era o que se pensava no passado. A gente vai vendo novos estudos e vai vendo já reações de abstinência com maconha, tá certo? Gerando sim uma dependência química, não só uma dependência psicológica, é uma dependência fisiológica, não só uma dependência psicológica. É uma erva natural para ficar na natureza. Ora, você bebe veneno de cobra, mas é natural, né? A gente nem tudo que é natural tem esse conceito: é um remédio natural. Tá, é uma coisa natural, mas nem necessariamente é bom para a nossa saúde. Não necessariamente deve ser usado. Nem toda erva pode ser tomada no chimarrão, né? Tem ervas que pode, né? Que vocês tomam, mas tem ervas que, como disse a música, não dá para a gente colocar no nosso corpo. A maconha é uma delas. Já está mais do que estudado que acontecem três coisas. Às vezes acontece o que foi dito: a pessoa usa muito tempo e isso gera uma alteração biológica, gera um transtorno psiquiátrico, porque usou muito tempo. E a pessoa não poderia nem ter fator de risco ou não, mas usou muito tempo e aí gerou. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é uma pessoa ter um fator de risco, ou seja, ter um pé na esquizofrenia, mas não sabia, e fuma maconha, e aí é o gatilho, é a gota d'água para ele desenvolver a doença. E a outra possibilidade é ele não ter um fator de risco, e essa é a mais recente que a gente vai vendo. Não tinha um fator de risco, não tinha lá a questão biológica, não usou tanto tempo assim, mas mesmo assim desenvolveu uma psicose esquizofrênica. Então a gente vai vendo. Lembro de um paciente me contou como ele entrou no primeiro surto psicótico. Estava num show, num festival lá em Recife, e todo mundo ofereceu para ele. E é curioso que para oferecer coisa ruim, todo mundo insiste, né? Aí todo mundo ficou insistindo: mas tu é muito brega, tu é cafona. Ele falou: doutor, eu nunca pensei em usar maconha, mas também não pensava em não usar. Aí eu fumei a noite toda.
Mas no outro dia, ele teve um surto psicótico. E aí aqueles amigos esqueceram ele. E ele ficou sozinho agora com a esquizofrenia. O fator de risco lá já tinha, certamente, e a maconha desencadeou. Então, transtornos psiquiátricos é muito frequente. Acho que quem escreveu a música Legalize Já nunca entrou no hospital psiquiátrico. Porque a quantidade de pessoas que desenvolvem uma doença por causa de uma droga é muito grande. Ou uma concomitância, uma comorbidade é muito grande. E uma outra coisa que eu chamo a atenção é a mudança no comportamento. Às vezes é o primeiro sinal que nós podemos perceber enquanto pais, enquanto educandos, enquanto pessoas que estamos lidando, é uma mudança no comportamento a partir do uso da substância, a partir do uso da droga. E as consequências espirituais? Muitas delas a gente já falou quando mostrou a causa espiritual. Mas isso tudo está submetido à lei de causa e efeito, né? A gente vai alterando o nosso corpo, esse corpo vai repercutindo no perispírito e, como consequência, vai gerar no futuro uma doença nessa, né? Me lembro de uma música que eu não sei se é famosa aqui, mas lá fez um sucessozinho assim, antiga, né? Eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo, né? Como se fosse um motivo para beber, já que eu estou bem, eu vou beber mesmo, vou morrer de qualquer jeito. O problema é que esse cara não era espírita, porque se ele fosse espírita ele saberia assim, eu estou vivendo bem nessa, na outra eu já reencarno com uma deficiência de alfa-1 tripsina, já nasço com um fígado cirrótico, já nasço com um pulmão, né, de um fumante, já começa com um problema desde lá do berço, por uma questão reencarnatória. Se constituem esses casos de suicídios indiretos, quando a gente vai se matando aos poucos, e até direto, num processo de overdose. Causa e consequência, obsessões, vampirizações, alterações no perispírito e consequência nas futuras reencarnações. E aí a gente finaliza com a questão do tratamento. Tratamento é mude, criar uma rede, já vim falando isso, né? O apoio espiritual como algo muito importante, mas sozinho a gente não dá conta, né? A gente precisa de um suporte médico psiquiátrico, médico clínico muitas vezes, internamento, e às vezes precisa ser involuntário, porque a pessoa está escravizada pela droga e não consegue raciocinar sozinho, mas ele tem que ter liberdade, só que ele já está escravizado por uma droga e não consegue ter liberdade de pensar naquele momento. E muitas vezes agradece à equipe médica, agradece aos familiares por terem colocado ele involuntariamente no internamento. Então vem cada caso, psicoterapia, os grupos de apoio hoje já bem disseminados, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, suporte familiar fundamental. Mas a gente encerra com uma coisa que complica, é o início. A grande dificuldade é o início e a manutenção, porque, como disse o colega, faz parte do quadro a recaída. Isso não quer dizer que a gente queira que a pessoa recaia, não é que a gente está jogando praga no tratamento do outro, não, mas a gente já sabe que é algo comum, tão comum que a gente já coloca assim, faz parte do tratamento, a gente já sabe que tem as recaídas. Então tem esses dois desafios, o início do tratamento é um grande desafio e a manutenção, né, da melhora. Mas o início, sobretudo, porque estão envolvidos uma coisa que a gente chama assim na psicanálise, de mecanismos de defesa. E aí tem dois mecanismos de defesa que a gente encontra muito em alguém que tem dependência química. E no álcool a gente vê ainda com mais frequência porque é mais comum, né? Que são duas coisas que vêm juntas, negação e projeção. Como é que é isso? O paciente nunca acha que é dependente. Sempre que é dependente é o outro. Então vou dar um exemplo que é anedótico, mas exemplifica muito isso. Disse que chegou certa vez um alcoolista e falaram assim, não, você é alcoolista, cara, tem que parar de beber e tudo mais. Ele, não, eu alcoolista? De forma alguma, alcoolista é quem bebe todo final de semana. E aí chegaram para o cara que bebe todo final de semana, olha, tu está com alcoolismo, tu é alcoolista, tem que parar. Não, alcoolista eu, não. Alcoolista é quem bebe todos os dias. E aí chegaram então para esse cara que bebe todos os dias, olha, você é alcoolista. Ele disse, não, alcoolista não. Alcoolista mesmo, porque o senhor quer saber quem é alcoolista mesmo?
Alcoolista mesmo é quem se interna por causa do álcool. Aí chegaram lá para o cara internado por causa do álcool. Não, doutor, eu alcoolista, olha, eu até tenho um problema com álcool, mas alcoolista mesmo, aquele de pé junto, é quem tem cirrose por causa do álcool. Aí chegaram para o cara cirrótico. Não, doutor, eu ainda não sou alcoolista não. Alcoolista é quem já está transplantado por causa do álcool, já ganhou outro fígado por causa do álcool. Aí chegaram lá no pós-operatório para essa pessoa que tinha feito o transplante de fígado, e ele respondeu: não, o senhor está enganado. Alcoolista é quem está na UTI. E aí, como o cara da UTI não podia responder, porque estava lá entubado, né? Estava lá na inconsciência, ele desencarnou. E aí fizeram a entrevista com ele lá no mundo espiritual. E aí, você agora acha que é alcoolista? Ele: não. Alcoolista mesmo é quem reencarna várias vezes com o problema. Então, diante disso fica difícil, porque a gente sempre nega e projeta para o outro. E aí, uma das grandes dificuldades é mobilizar o início e a manutenção. E a gente vai vendo como uma casa espírita, ela tem uma função boa em ajudar os pacientes a se resolverem e se tratar. Isso eu estou falando da casa espírita porque estamos aqui no ambiente espírita. Mas a gente vê também os evangélicos, os católicos, como muitas vezes a fala de um padre faz mais efeito do que a nossa enquanto médico. Às vezes a fala de um médium. Lembro de uma paciente que, conversando, ela chegou assim e dizia, eu falava as coisas para ela, não era dependência química, mas veio no caso. E depois de muito tempo ela disse: ah, doutor, que bom, eu me confessei com meu padre. E sabe o que é que ele disse? Aí falou lá. Foram parecidas as coisas, só que eu usei um termo mais médico, um termo mais psicanalítico, e o padre usou um termo bíblico, né? E ela falou: eu lembrei do senhor, doutor, tá vendo que o senhor tem razão, até o padre disse. E aí ela seguiu o padre. Às vezes a gente fala para o paciente que tem uma esquizofrenia: olha, você não pode parar o remédio, a sua doença a medicina não cura. E aí o paciente: doutor, sabe quando foi mesmo que eu resolvi mesmo não parar, e até hoje ela nunca mais parou? Foi quando eu fui para o centro, e a fundadora do centro, uma médium equilibrada, me disse: olha, você nunca vai parar de tomar esse remédio, você precisa tomar. Aí eu percebi, doutor, que realmente eu tenho alguma coisa. Então a fala nossa, quando estamos investidos de uma autoridade, porque as pessoas acham que ele tem alguma autoridade espiritual, tem um poder muito forte, e por isso que momentos como esse são importantes, mesmo que a gente não tenha ninguém na nossa casa com dependência química e tudo mais, mas é importante porque nós estamos sendo acionados a aprender um pouco mais as consequências, as causas, a não julgar, a ter uma atitude também de empatia, embora não de passar a mão na cabeça, e de ser mais um aliado nessa dificuldade, nesse problema que é multicausal, e como multicausal precisa de uma... A gente faz aí a nossa fala, e aí fica aberto, não sei se vai ter pergunta ainda, mas fica aberto para perguntas, tá bom? Muita paz.